Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei de novo! Sou José Lucas Brito e está começando o Hora do Concurso, podcast da Degrau Cultural. Seja muito bem-vindo, você que está dedicando um pouco da sua rotina de estudos para ouvir e também ver o nosso podcast através do canal da Degrau Cultural lá no YouTube. Em episódios anteriores, muitos entrevistados falaram a respeito da importância de se fazer revisões constantemente e de também colocar o aprendizado em prática por meio da resolução de questões de concursos passados. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar mais sobre esse assunto, trazendo um expert no assunto. Trata-se do professor Marcos Silva, que é especialista em técnicas de estudo, além de ser auditor do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado aí e agradeço aí a oportunidade de participar aí com todos os concurseiros. Perfeito. Outro especialista nessa área de concursos públicos, dada a sua experiência de milhões de anos na cobertura dessa área, é o nosso companheiro Luiz Fernando Caldeira, que é sempre bem-vindo, né? A porta está praticamente escancarada para ele. Ele entra sem pedir licença. Seja muito bem-vindo, Luiz. Olá, José. Muito obrigado aqui pela participação. Olá, ouvinte. Obrigado pela audiência. Marcos também, parceiro de longa data. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite, Marcos. Mas o José, Marcos, aqui ele gosta sempre de me chamar de velho, né? Ele é sempre um dinossauro, sempre tem uma piadinha dessa, Percebi. Você percebeu, né? Então, milhares de anos. Os próprios ouvintes já estão acostumados já, mas tudo bem, tudo bem. Eu encaro isso como um elogio, né? Pessoa madura, né? Experiente. Já que tem experiência exatamente nessa área. Obrigado, José. Obrigado. É porque enquanto você está muito experiente, ainda estou engateando, mal consegui levantar os 2 pés direito para aprender sobre o concurso público. Mas vamos seguindo aqui a nossa pauta de hoje para os nossos ouvintes que estão realmente interessados em aprender mais sobre revisão, sobre resolução de questões, que é um assunto importante para quem sonha ingressar no serviço público. Então, Marcos, o quanto é importante o candidato ter um planejamento de estudos, os candidatos devem dedicar qual o tempo que eles devem dedicar à revisão dos assuntos que já estão no conteúdo programático do concurso a qual eles estão inscritos. Qual é o tempo, mais ou menos? Olha, a revisão, né, o processo de revisão em si, ele significa, né, que o candidato ele vai consolidar todo aquele conteúdo que ele está estudando, né? Há meses, e às vezes até há anos, né? Muita gente estudando há mais de 1 ano, 2 anos, e até mais tempo. Então, o processo de revisão é importante para isso, né? É para consolidar todo o conhecimento teórico que é estudado, né, por meses e anos. Isso é fundamental para aqueles concurseiros que querem entrar logo no serviço público, né? Em quantidade de tempo assim de revisão, a revisão ela deve ser um processo constante. Ela deve ser um processo constante durante o estudo da pessoa. E é fundamental, como eu disse, né? Quem não faz revisão não consolida o que estuda. E em relação a quanto tempo esse processo deve ser feito, não há uma regra, né? Não há uma regra. Não é uma regra Essa seria a pergunta que eu ia fazer, a periodicidade, ou seja, que o candidato deve fazer essa revisão, deve ser diariamente, semanalmente, ou uma vez por mês? Esse processo de revisão ele deve ser constante, né? E isso varia muito de disciplina para disciplina e como está o status daquele candidato, né, no estudo de cada uma das disciplinas. Por exemplo, o candidato ele pode estar avançado no estudo de português, né? E ao passo que em outra disciplina, vou chutar aqui, direito constitucional, ele já não está tão avançado assim. Então, o processo de revisão do conteúdo de português,
ele vai ter que ser feito mais vezes enquanto ele vai tocando o estudo da outra matéria, né? Então, a periodicidade de cada revisão, se é semanal, se é diária, né, se é mensal, isso aí não existe uma regra, tá? Por exemplo, o candidato ele pode revisar português semanalmente, já que ele já acabou todo o estudo da teoria da matéria. E, enquanto isso, ele vai tocando outras disciplinas que precisam de maior maturação, de maior avanço no estudo. Então, não é uma regra, né? Não é uma regra. Enquanto ele está estudando direito constitucional, por exemplo, as revisões que ele vai fazendo ao longo do estudo, elas vão sendo até em tempos mais curtos, porque ele está precisando mais de revisão naquela matéria, porque o processo de absorção está começando, enquanto na outra matéria ele já estudou tudo, né? Então, eu estou aqui estudando um grupo de 10 matérias, 5 matérias eu já consegui evoluir mais. Então, as revisões dessas disciplinas, elas podem ser até um pouco mais alongadas, fazer de semana em semana. Por quê? Isso vai ser repetido, né? E ao passo que as outras 5 disciplinas, eu vou começar a estudar, eu tenho que fixar mais, eu preciso de mais maturação, eu preciso de uma periodicidade menor, talvez de 2 em 2 dias, talvez de 3 em 3 dias, né? Então, o processo funciona dessa forma. Exige um planejamento, né, um planejamento prévio, ele olhar para o conteúdo do edital que ele quer estudar, às vezes não tem nem edital, né? A maior parte das vezes o concurseiro ele não tem um edital divulgado. Ele tem que estudar com antecedência. Então, ele tem assim um norte, ele tem um grupo de disciplinas, ele geralmente, quando o concurseiro já está aí nesse mundo dos concursos há algum tempo, ele já estudou algumas, né? E isso vale também para aqueles que estão começando, tá? Porque tudo começa, né? Um dia começa. Então, a pessoa às vezes está ali já há algum tempo, mas em algum momento ela começou. Então, ela tem que definir prioridades de acordo com as suas próprias necessidades, né? Português, por exemplo, pode ser uma matéria que a pessoa tem uma facilidade maior. Então, aí ela define um planejamento para aquela disciplina. E direito constitucional ou raciocínio lógico pode ser uma matéria que ele precise mais de carga horária até para absorver aquilo ali. E, ao passo, como eu disse, né, vão sendo matados, né, e os conteúdos, ele vai poder espaçar um pouco mais a revisão, porque isso vai começar a ficar repetitivo. Enquanto isso, ele abre espaço na agenda dele para incluir novas disciplinas que vão exigir uma menor periodicidade, né, um menor intervalo entre as revisões. E, ao passo que isso vai acontecendo, essa disciplina vai passando ao status da outra, de português. Então, ele vai tirando, como se ele fosse tirando de um pote e colocando aos poucos no outro pote. E é assim que acontece, tá? Muitas pessoas, às vezes, começam a passar em vários concursos, um atrás do outro, e quem está de fora, quem está começando, né, se sente até, às vezes, assim, pô, como é que isso acontece, né? O processo é esse. Tudo começa, né, tudo tem uma continuidade, e esses dois potes, né, vão sendo o quê? Daqui vai saindo para lá, vai saindo para lá. Tu pega daqui, começa a matar, revisão, joga para cá, aqui já está mais consolidado, você só vai afiando o facão aqui, vai fazendo mais revisão e abre um concurso X, aí você já tem um grupo de matérias consolidadas, aí pega mais uma ou outra ali nova, você vai lá, estuda, vai passando daqui para lá, daqui a pouco você está com um leque muito grande, né? Então, essa periodicidade, né, não é uma regra. Ele tem que entender o processo, cada um tem a sua própria realidade, né? Cada um tem a sua própria maturidade aí dentro das matérias e os seus objetivos, né? Os seus objetivos. O que não pode é o candidato não deixar de fazer revisão, inclusive daquelas disciplinas que ele tem facilidades também, né, mano? Exatamente, exatamente. Eu estava até conversando essa semana passada, né? Algum tempo aí atrás com os colegas que haviam passado lá para o concurso do tribunal, né? A gente estava falando sobre técnica de estudo, né? E a gente acaba conversando sobre isso, né? Não tem jeito, né? Tem muita gente que continua fazendo concurso, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? A questão da revisão é uma coisa contínua, não tem essa questão de o formado em direito, né?
Ah, eu sou formado em Direito, então para mim é tranquilo, vou deixar de lado, vou me dedicar às exatas. Ou daqui a pouco ele está enferrujado, né? Exatamente. Ou um engenheiro, eu sou bom em exatas. Não, deixa de lado aqui, porque a qualquer momento eu safo isso aqui. Não é assim, não é assim, né? Geralmente as pessoas que fazem isso caem do cavalo na maior parte das vezes, tá? Com certeza, com certeza. E, Marcos, cara, o que é mais importante a ser sedimentado no período da revisão teórica nas disciplinas que serão cobradas na prova? Olha, os resumos, eles devem ser feitos, né, ao longo do período de estudo. Então, essa revisão, né, essas revisões, que depende aí da maturidade do aluno, como eu falei, né, elas são feitas com base em resumos. Isso é crucial para uma revisão, né? Fazer resumos, não sair de uma determinada meta de estudo, né, sem um resumo pronto, é pênalti contra você, não é a seu favor. Pênalti pode ser bom, pode ser ruim, né? Sim. E nesse caso aí é contra o candidato. Então, fazer resumos ao longo do período de estudo da teoria é fundamental para as revisões. Ninguém faz revisões, né? Uma boa revisão, aí eu estou falando aqui daquela revisão feita ok, né? Aquela como tem que ser, sem ter resumos. E fazer resumos, muitas das vezes as pessoas acham que estão perdendo tempo. Ah, eu perco muito tempo fazendo resumo. E não é isso. Na verdade, é o contrário, né? Fazer resumos vai te poupar muito tempo e vai encurtar o tempo para a sua aprovação, porque a base das revisões que tem que ser feitas é o resumo. Ah, mas Marcos, vou fazer resumo, demora muito. Depende da forma como você faz o resumo, né? Tem gente que, por exemplo, pega um livro, né, e faz o próprio resumo no livro. Um livro desse calibre aqui, ela pega ali e vai marcando no próprio livro, com uma caneta, uma cor que destaque, né? Ela não passa aquilo para uma folha de papel. Eu, particularmente, né, gosto de pegar e extrair de um livro e colocar num volume menor, né? Já tive resumos aí de livros de mais de 1000 páginas em 60 páginas. 60 páginas de um caderno, né? Pô, é muito mais fácil. Eu olhava para aquele caderno e falei, a hora que eu quiser estudar direito administrativo, de ponta a ponta, de A a Z, eu sei que eu vou ter que ler aquilo ali só, 60 páginas. Então você escrevia os resumos, né? Eu escrevia. Sim. Isso é uma particularidade. Cada um tem uma forma, né? E não era só escrita, era desenho também. Sim. Desenho. Muitas das vezes, o visual, né? O visual, você bate o olho naquilo ali, às vezes uma página do livro, você faz um esqueminha. Sim. Pronto. Às vezes um desenho mesmo, né? Eu sempre costumo dizer aí, tem um artigo, né, que são os legitimados para propor as ações diretas de inconstitucionalidade, lá na Constituição, lá no artigo 103, salvo engano, tá agora. E um colega meu, ele fazia um desenho, porque eram várias pessoas, né? Ele fazia o desenho de uma mesa, e aí colocava várias cadeiras em volta da mesa, e botava lá, aqui vai sentar o fulano, aqui vai sentar o fulano, aqui vai sentar o fulano. Aí botava aquilo no resumo. Cara, ele batia o olho naquilo, ele sabia o que estava ali, ele ia encarar aquela questão na prova, ele ia lembrar da mesa, todo mundo jantando. E na cabeça dele, aqui senta o presidente da República, aqui senta fulano de tal, aqui senta fulano de tal. E uma coisa que era super difícil de você gravar, para ele batia o olho e já sabia. Porque o fulano senta ali, e até fazendo esse tipo de coisa mesmo. Tá? Você está estudando ali, e olhar para o lado e falar, aqui está uma mesa, aqui está o presidente, aqui está não sei quem, aqui está fulano. Cara, isso é um estudo na prática, né? As pessoas ficam muito amarradas, às vezes, a regras, às vezes a certos padrões, né? E que, na verdade, cada um tem a sua forma, né? E ele fazia isso, né? Quem olhava para o resumo dele, pô, o que é isso? Eu não estou entendendo nada aqui. Mas ele entendia, isso que é importante. Mas ele entendia. Ele criou uma técnica que para ele funcionava, né? Ao criar esse desenho, né? Ele já estava revisando, né? Exatamente. Era um resumo para ele, depois ele voltava lá, só revisava aquele desenho, né? Interessante isso. Outra coisa, né? Tem gente que... A questão da cola, né?
A cola. A cola. Quanta gente fez Fazer isso? cola. Né? Pô, eu tinha uns colegas que eles faziam colas, eles chamavam de microchips. Sou eu desse, então. Cara, era um negócio assim surreal. Eles pegavam, às vezes, um negocinho desse tamanho, assim, ó. Era um livrinho, um mini livro. Nossa. O cara não se ligava que, enquanto ele estava preparando aquilo, né, reduzindo, ele pegava, vamos supor aqui, pegava uma página, aí ele reduzia para metade, ao passo que ele fazia esse processo de reduzir aquele conteúdo, a metade de uma página, ele já estava estudando. Aí ele estava preparando a cola, né? Isso. Aí ele pegava, não, tá muito grande ainda, aí ele reduzia mais, aí de uma frase ele pegava uma palavra, aí daqui a pouco ele tinha a gente chamava, pô, cara, tá fazendo um microchip, né? E cara, fazia um livrinho, cara, é uma coisa assim, pô, espetacular. Que legal, cara. Você está me lembrando da época do colégio, porque assim, eu fazia isso na época do colégio, né? Às vezes para física, a formulazinha, né? Alguma coisa assim, ou então outra matéria também, que eu só dava algumas coisinhas pequenininhas, eu fazia um papelzinho assim, cara, sei lá, de 2 centímetros por 2 centímetros, né? Para servir de cola. Só que na verdade eu nem usava, porque quando eu praticava fazendo aquilo, eu praticava essa cola, eu já estava memorizando aquilo, tá entendendo? Fixando. É impressionante. É o processo de resumo, você estava resumindo. Sim. E ao mesmo tempo revisando a matéria. E revisando a matéria, né? Então é uma questão assim, pô, muito engraçado isso. Eu tinha um outro colega também, na época de estudo para colégio naval, né? Isso lá na 1990. Cara, ele era um gênio, cara. Ele era um gênio. Ele era Fábio. Ele pegava, as aulas eram na sequência, aí você tinha história, geografia, aí entrava álgebra e tal. Ele não tinha caderno, ele tinha folhas. E ele escrevia na aula de geografia, ele começava a escrever, daqui a pouco ele virava a folha de cabeça para baixo, aí entrava a álgebra, ele começava a escrever o que ele achava que tinha que escrever. Ele não escrevia tudo, ele só escrevia aquilo que era importante para ele colocar no resumo para ele, né? Aí começava ali a escrever, daqui a pouco entrava outra matéria, ele pegava, virava a folha, utilizava o verso. Aí no final das contas ele tinha lá um monte de papel. Cara, eu olhava para aquilo e falei, cara, não entendo nada aqui. O mais importante é que ele pegava aquilo ali e só batia o olho, né? E às vezes nem perdia nem 5 minutos, ele revisava tudo. Tudo o que era importante para ele. E ele colocava só o que é importante para ele no resumo. Isso é fundamental, né? Porque você resumir tem gente que faz resumo de um livro de 100 páginas vira 150. Sim. Ele está escrevendo. Então resumiu, exatamente. Resumo é reduzir. Né? Mas é isso. Então, essa questão de o que é mais importante, né? São os resumos para as revisões, né? De uma forma resumida. São os resumos. Resumida do resumo mesmo. Resumo do resumo. Se eu tivesse utilizado essa técnica, certamente eu quase não teria sido reprovado em matemática. Sempre foi meu calcanhar de Aquiles. Mas então, Marcos, além dessas técnicas que você citou, quais outras podem ser utilizadas que também têm um alto grau de eficiência para o candidato? Olha, fazer resumos para as revisões em cima da teoria é fundamental. Todo mundo tem que fazer isso, né? Mas as revisões, elas também são feitas em cima do estudo de questões. Né? Estudo de questões comentadas. Eu sempre bato nessa tecla aqui. Durante o processo de acúmulo de conhecimento para fazer uma prova, o candidato ele não tem que ficar se testando o tempo todo. Ele não está preparado para ser testado enquanto ele está estudando, absorvendo o conteúdo. E a ansiedade faz com que a pessoa, né, ela fique sempre naquela neurose, né, de ficar se testando o tempo todo. Acabou de estudar, vai lá e faz um monte de questão. Está errado. Por quê? Primeiro, ela acabou de estudar a matéria. Esse teste não vai valer de muita coisa, porque está muito fresco na cabeça dela. Ela vai acertar mais do que errar. Né? E, segundo, ela não sedimentou ainda aquilo. Existe um processo, né? Você tem que sedimentar aquilo, você tem que maturar aquilo, para depois você partir para fazer questões. Então,
uma outra técnica de revisão é estudar questões de concursos comentadas. Por quê? Você está estudando a teoria aplicada à prática por meio de comentários a questões de prova que você vai ser cobrado daqui a pouco. E os comentários, hoje, você tem várias, né, opções para fazer isso. Os comentários são verdadeiras aulas, mini-aulas teóricas sobre cada ponto. Né? Então, se você vai lá em cima daquelas questões comentadas, você está, vamos dizer assim, cirurgicamente, né, estudando aquilo que é mais importante, porque é aquilo que está caindo em prova. Né? Então, as pessoas às vezes ficam, não, vou me testar e eu vou tentar fazer. Não é por aí. Tem que ser por meio de questões comentadas e vai chegar a hora de fazer. Né? Depois que você tiver consolidado aquilo tudo, aí você pode partir para se testar, né? Perfeito. Certo. E como saber, Marcos, se a técnica de revisão que o candidato escolheu está realmente surtindo efeito para ele conseguir aprender o conteúdo necessário? Por meio dos próprios simulados, né? Que é o próximo ponto, né, da revisão. Ou melhor, desse processo todo de revisão, né? Que é um processo, não é uma coisa estanque. Então você está ali estudando, você está fazendo resumos, você está revisando por meio de questões comentadas, aquela teoria aplicada à prática, no caso concreto, e vai chegar o momento de você realmente ter a oportunidade de se testar, que é quando isso acontece? Quando você está ali na faixa de 80% da matéria estudada, chegando já nos finalmente, você já pode fazer simulados ou concursos similares àquele que é o seu objetivo. Né? Tendo uma espinha dorsal ali de 70% das disciplinas, né, comuns a um concurso ou outro, ou até menos, tá? Às vezes as pessoas vão fazer concursos que tem só, o meu concurso vão cair 10 matérias, mas nesse aqui eu vou fazer inscrição porque vão cair 4. Mas eu vou lá porque a banca é a mesma e eu vou me testar. Não importa o resultado nas outras disciplinas. Eu quero saber dessas 4 aqui. Então, é importante porque você vai ali encarar uma situação real de prova, você vai encarar o dia da prova, você vai encarar barulho, você vai encarar calor, você vai encarar frio, ar-condicionado, um monte de gente em volta de você, né? Aquele ambiente real de prova. E é melhor do que simulado, né? Porque ali está valendo alguma coisa. Então, fazer simulados e fazer concursos similares àquele concurso que você quer, mesmo que seja aí com poucas disciplinas em comum, é excelente, né? É aí que você começa a se testar. E quando você começa a se testar, você tem um padrão. Poxa, eu estou aqui mais ou menos nessa matéria, eu errei muito. Vai lá, confere tudo que você errou, olha os seus resumos. É um processo. Você vê, eu errei isso aqui. Pô, errei por quê? Não, errei porque dei mole. Isso está no meu resumo. Eu revisei isso. Eu, na hora da prova, errei. Ok, tu não vai acertar tudo, né? Tu tem que acertar o suficiente para você passar. Mas eu errei. Peraí, deixa eu ver se está no meu resumo. Não está no meu resumo. Pô, é uma falha. Uma falha. Aquilo foi cobrado, você não acertou a questão, não está no seu resumo, volta lá no material bruto que você estudou, o teu curso em PDF, o teu curso em vídeo ou o teu livro, busca essa informação, porque foi cobrado, é importante, você errou, coloca no seu resumo e assim você vai aperfeiçoando os resumos. E ao passo que você vai aperfeiçoando os resumos, as revisões são feitas em cima dos resumos, você vai aperfeiçoando a consolidação do conhecimento que você está estudando. Então é assim, né? Então é até uma falha, né, que os candidatos cometem a fazer revisões, né? Ao fazer revisões. É fazer revisões baseadas no livro, né? Ele não faz nenhum tipo de resumo, aí chega 15 dias antes da prova, ele tem que revisar esse livro, ele tem que revisar esse aqui da outra matéria, aí ele vai revisar em cima disso aqui, vai ficar folheando. Pô, não vai dar nem tempo, nem para começar. Né? Então, uma falha é essa, você fazer revisão em cima do material bruto que você estudou. Não dá. Você tem que fazer resumos. Eu falo para os meus alunos de mentorias, olha, não saia dessa meta semanal que eu passo, sem consolidar um resumo. Não pode. É pênalti contra você. Entendeu? A gente já tinha até falado, acho que em outros episódios também, sobre essa dica que ele falou, sobre prestar outros concursos, que é uma dica muito importante para a pessoa se testar antes do concurso que ela vai fazer para valer.
E quem faz muito isso, né, são aqueles treineiros aí do Enem, né? Eles costumam no segundo ano, né, fazer ali, né? Não deixa de ser um concurso também, o Enem, né? No segundo ano eles já estão fazendo para quando chegar para valer mesmo, na hora de fazer o Enem, eles já terem aí aquela experiência, digamos assim, daquela prova, né? Isso é importante realmente tentar achar concursos similares que não sejam de interesse, pode nem ser de interesse do candidato, né? Mas ele já vai estar treinando aquelas questões, né? Já vai estar treinando tanto aquele dia a dia da prova, né? Que a gente sabe que é daquele nervoso, aquele frio na barriga, né? Como também aquelas disciplinas que vão cair na prova dele também, né? Sem dúvida nenhuma, bem interessante. Ô Marcos, eu queria voltar aqui nessa questão de resolver questões, né, de fazer questões como forma de revisão, né? É possível ser aprovado num concurso estudando somente por questões, né? Que é aquela ideia do estudo reverso, né? Eu estou ali, ou isso só serve para aquele candidato que já tem digamos assim, uma boa experiência e para ele está sendo basicamente só um processo de revisão. É possível? É possível, tá? Tem gente que passa. Mesmo que não tenha experiência. Mesmo que não tenha experiência. Por quê? Aí você vai contar com a sorte, né? Na verdade, quem parte para um processo desse, né, e sem experiência anterior, né, ele tá ali espremido ali pelo tempo, pelo fator tempo. Ele não vai ter tempo, né? Tem uma data de prova já marcada e ele tem que fazer aquilo ali, ele tem que tentar passar. É válido, claro que é válido, né? E aí, ele pode ter a sorte de estudar as questões comentadas e aqueles assuntos ali, aquelas mini aulas teóricas, que são os comentários das questões que ele estudou, ele pode dar sorte de cair no concurso, né? O examinador selecionar aqueles pontos ali que ele estudou nas questões comentadas. E aí ele pode ter ali um resultado que vale a aprovação. Ok, pode acontecer. É regra? Não é regra, é exceção, tá? E geralmente, quem faz esse estudo, né? Eu estou preparando um candidato para um concurso e ele está meio nessa linha, né? Sem muito tempo, mas ele tem uma bagagem, ele tem uma experiência anterior. E geralmente as pessoas conseguem, né? Elas acham que a aprovação veio única e exclusivamente porque ele utilizou essa técnica. E ele ainda esquece que ele já tem uma bagagem anterior. E aí fica aquela falsa impressão, consegui porque eu fiz isso. Não, você conseguiu, ok, porque você utilizou essa técnica, você estava sem tempo, mas você já tinha uma bagagem anterior. E a aprovação não vem só por isso, não. Ela veio por esse conjunto todo. E você, de repente, naquela empolgação, né, você acha que só passou por causa daquilo. Não, é uma ferramenta excelente, tá? Mas eu recomendo só para aquelas pessoas que estão ali premidas pelo tempo. Não tem tempo, vai, né? Não tem essa, né? Vai do jeito que dá. O importante é conseguir passar, né? Mas, geralmente, quem tem a aprovação fazendo isso aí, né, por meio que um desespero ali, um último recurso, é porque já tem uma bagagem anterior, né? E aí ele acaba reforçando e vai ativando aqueles conhecimentos todos que ele já tem. Às vezes ele nem lembra, né, que já estudou aquilo, mas aquilo vai reforçando e o nosso cérebro é muito complexo, né? A gente não consegue ter a dimensão total disso. Você vai ativando as coisas na sua cabeça que você já viu lá atrás em algum momento, né? E na hora da prova pode acontecer aquela cobrança ali que você vai solucionar, mas não é única e exclusivamente por meio dessa técnica, tá? Perfeito. E Marcos, assim, como estudar, como fazer revisão de forma eficiente por meio de questões de provas anteriores, né? Tem que fazer uma quantidade X de questões semanalmente, tem que fazer quantidade X de questões de todas as disciplinas ao mesmo tempo. Como estudar efetivamente, como revisar efetivamente de forma eficiente por meio de questões? A primeira coisa é a seguinte, né? Como eu disse, revisar questões comentadas, né? A hora de simulado é a hora de simulado, a hora de revisão por meio de questões é por meio de questões comentadas, certo? Então, o processo é esse. Você não pode partir para fazer as questões durante esse momento que você está absorvendo o conteúdo. Então, você vai lá, pega as questões comentadas, vai direto ao comentário e vai ali absorvendo aquele conteúdo ali. Quando você não tem comentário, você pega uma prova, você vai lá ver o gabarito. Você tem que... uma questão, vamos de múltipla escolha, né? Que tem ali, marque a opção correta.
você vai lá na opção correta, é correto por causa disso. Se tiver comentário, ok. Se não tiver, você vai buscar informação, né? É correto por causa disso. Tá, mas e as outras 4 opções? Elas vão te ajudar. Ainda tem essa, né? Porque você tem ali outras 4 opções que estão erradas. Mas estão erradas por quê? Tem que identificar o erro, então. Tem que identificar o erro, né? Eu estou falando de questões de múltipla escolha, né? Que são excelentes para fazer esse tipo de revisão por meio de questões comentadas. Por quê? Quando ela pede a certa, você tem uma informação que já entra na sua cabeça. Tá certo isso. E tá certo isso por quê? Por causa disso. E as outras? A opção, vamos supor que o gabarito seja a E. A E está certa por causa disso, mas e a A? A A está errada por causa disso. E qual é o certo? E nesse processo, tu vai acumulando um monte de conhecimento, cara. A B está errada por causa de quê? Por causa disso e disso. Mas, pô, por que é o certo? Ah, por causa do artigo tal da lei. Você vai lá e busca. E você vai ali, ó, fazendo o seguinte, colocando, imagina a sua cabeça como um HD, um computador. Você já vai gravando em cima do HD aquilo que já corresponde à realidade, né? Aquilo que é o certo e que é o errado e o porquê está errado. E você não vai tentar, né, fazer, errar e depois ter que voltar ali, corrigir aquela informação, perder mais tempo, perder a oportunidade de estudar mais questões, né? Porque acontece isso quando você tenta fazer, você erra muito, e aí você tem que voltar lá, por que eu errei? E aí daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, vai cair uma questão parecida com aquela, e você vai lembrar, pô, já fiz isso, mas espera aí, o gabarito era... Aí você vai ficar na dúvida, era aquilo que eu marquei? Ou eu errei essa questão? Qual era a informação correta? Ao passo que se você já faz, indo direto ao ponto ali, tá errado por causa disso, tá certo por causa disso, não tem jeito, você só colocou na sua cabeça uma única informação, que é a correta. Se você tiver que lembrar daquilo, se deparar com aquilo lá no futuro, você vai lembrar daquilo que é correto, né? E o errado porque estava errado, porque só tem uma informação. Você não grava por cima, você grava uma vez só, né? E esse é o grande pulo do gato. Além disso, você faz muito mais, você estuda muito mais, porque você não tem esse processo de vou lá corrigir por que está errado, o que está certo. Enquanto a pessoa está fazendo isso, a outra que faz, como eu estou falando, está fazendo o dobro, o triplo, 4 vezes mais. E o que importa é isso, né? Entendi. Mas, assim, o cara que deve estar ouvindo o nosso podcast está se perguntando, mas eu tenho que fazer uma quantidade X de questões? Ah, quantidade, desculpa, eu não falei, né? Olha, em média, tá? Em média, até por experiência dos mentorandos que eu acompanho, uma média de 300, 350 questões por semana. Por semana. Por semana. Mas mesclando todas as disciplinas. Mesclando as disciplinas. Lógico. Senão também não tem quantidade tanto. Claro, mesclando as disciplinas. Eu sempre coloco isso no final das metas, né? Eu falo assim, ó, olha a nossa posição dessa semana. Estamos com uma média, um total de questões X e uma média de tanto. E ali você vai vendo, né? Pô, tá deixando cair um pouquinho. Vamos lá, vamos dar um upgrade aqui. Essa matéria, essa aqui e tal, e a gente vai acompanhando, né? Mas uma média, assim, boa, é de 300 a 350 questões, tá de excelente nível, tá? Beleza, Marcos. É isso aí. São 300 a 350 questões aí. Semanais para os alunos. Isso aí dá 1.400 questões por mês, ó. Pois é. Eu tenho alunos que estão aqui já com algumas semanas, tá? Algumas boas semanas. Tem uma aluna que está com 36 mil questões já estudadas. Estudadas. Comentadas e estudadas. Né? É muita coisa. É muita coisa. Pois é, não pode ter preguiça, então. Para conseguir o cargo público, tem que fazer 35, 36, 37 mil questões para conseguir atingir o objetivo final. E sabe o que vai acontecer com essa aluna? Só um detalhe. Ela vai passar. Sim. E daqui a pouco ela vai perceber que tem um outro concurso. Pô, ela já está com uma bagagem muito grande. Aí ela vai fazer a opção. Pô, eu quero. Aí ela vai lá, completa o estudo e passa para outro. E vem outro, ela passa para outro e passa para outro. Eu estou falando isso porque o Luiz sabe, isso já aconteceu comigo. O Marcos tem aí mais de 10 aprovações de concurso, não é isso, Marcos? Tem 16. 16 aprovações de concurso. Ele bateu o recorde do nosso outro convidado, José Roberto Lima, que a gente já entrevistou. Ele também passou 16 concursos. Mas é assim, você vai... E é uma coisa natural, não tem nada de genialidade, né? Na verdade, Marcos, é aquela coisa, né? O candidato começa raso, ele não tem muito conhecimento. Mas depois que ele começa a absorver conhecimento, ele passa no primeiro, passa no segundo,
a tendência é que depois que ele entra numa categoria, digamos assim, de master, né, de concurseiro, né? Ele sai daquela categoria inicial, passa para a categoria mediana ali, e depois ele está no master, que ele passa em qualquer concurso, ou se não passa em qualquer concurso, assim, talvez daqueles mais simples, sim, mas naqueles concursos tops mesmo, ele vai começar a passar também, né, cara? Isso que aconteceu com você em vários concursos top, né? Você já analista do planejamento, do Ministério do Planejamento, é isso, direito do seu currículo. Acho que é até interessante para o pessoal conhecer um pouco mais do seu hall aí de aprovações. Cita algumas aprovações suas. Ó, quem quiser consultar, depois tem lá no meu site, lá tá tudo detalhado, tá? Eu vou falar aqui das principais, lá no Mentalidade Concurseira. Mas Colégio Naval foram 2 vezes, né? Isso lá naquela idade lá, né? SpaceX, aqueles concursos lá, Escola Técnica, Federal, aquelas coisas todas. Depois que eu saí da Marinha, né? Aí foi Ministério do Planejamento e Orçamento, uma analista de planejamento e orçamento, APO, lá em Brasília. Depois fui para a CGU, a Controladoria Geral da União, auditor lá. Depois eu tive necessidade de voltar para o Rio de Janeiro, aí vim para a CEPLAG do Rio, como analista de planejamento e orçamento, aí trabalhei no planejamento. Depois passei para o Tribunal, né, de Contas do Município, auditor. Passei para a CVM como analista de planejamento também lá. Passei para a FINEP, auditor, né? E fora as outras aprovações que eu não exerci o cargo, né, também. Sim. É só para mostrar aí um pouquinho, né, de que quem está falando aqui com a gente, com os nossos ouvintes, é um cara que realmente sabe do assunto. Não só sabe como ele aplicou, né? Aplicou todas essas técnicas e foi aprovado em vários concursos, né? Então... o caminho assim, eu costumo falar que, olha, passar em concursos, cara, é difícil pra caramba, não é fácil. Mas é simples pra caramba, não é complexo. Sim. Por quê? É diferente. Uma coisa que é simples não necessariamente é fácil. Você sabe o caminho. Eu tenho que fazer isso, depois isso aqui e chegar aqui. O caminho é esse. Agora, o difícil é você se manter numa constância, né, com perseverança naquilo ali, acreditar no processo e fazer isso na prática. Todo mundo sabe o que tem que ser feito, né? Na verdade, no final das contas, no frigir dos ovos, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Mas o difícil é fazer, né? O difícil é se propor a esse esforço e fazer isso. Por isso que eu falo que não é questão de genialidade. O gênio que não estuda, não tem esforço, né? Ele não passa, não consegue ter uma carreira em concurso público, vamos dizer assim, né? Uma carreira de aprovações, ele não vai conseguir. Porque ele vai apostar na genialidade e, na verdade, é muito mais esforço. Eu acho que está até aqui, vou até pegar para mostrar, e aí fica uma dica de leitura, tá? É muito mais garra do que qualquer outra coisa. Aqui, ó. Garra da Angela Duckworth. Isso aí. O poder da paixão e da perseverança. Ela é uma ex-professora, né? E ela explica muito bem isso aqui nesse livro, tá? A questão de você ser mais suor e garra do que gênio. E concurso público é isso. Uma vez eu falei numa live, concurso público é para o burro esforçado. Teve gente que se sentiu ofendido. Eu falei, cara, se eu estou falando que é para o burro esforçado, eu estou me ofendendo, né? Porque, eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito muito nisso. Não adianta nada, você não vai conseguir nada na genialidade. Nem no estudo, nem no empreendedorismo, nada disso. Eu sou gênio, eu vou... Não vai. Isso aí, existem situações? Existem, mas são quase zero, porque é muito fora da curva. Então não é regra, não é padrão, entendeu? Exatamente. Perfeito, então para a gente arrematar a nossa conversa de hoje, Marcos, que outras dicas você pode deixar para os concurseiros aplicarem durante as revisões para que eles possam obter um excelente desempenho nas provas dos concursos a quais são inscritos? Se eu tenho que deixar aqui uma coisa, é a seguinte: nunca saia de uma meta de estudo sem o resumo. Qual o resumo? O que você melhor se adapta. Pode ser um desenho, um hieroglifo, uma coisa escrita, mas sempre menor e daquilo que você está estudando, menor do que a fonte, né? Menor do que o material bruto. Não é aquele resumo de 150 páginas no conteúdo que tem 50. Isso não é resumo.
Mas nunca saia da meta de estudo sem ter uma anotação, um resumo, um desenho, qualquer coisa, né? Um áudio, né? Porque muitas vezes eu fiz isso, fazia o meu resumo, gravava naqueles... voltando aqui ao início do nosso bate-papo aqui, né? Aquelas coisas pré-históricas, né, Luiz? Sim, é verdade. Era um negocinho redondinho assim. Era o chamado Walkman, o gravador. Nem me lembro o nome, cara. Tinha o Walkman também, que era com a fita cassete, né? A fita cassete. Eu gravava o resumo, né? E aí eu botava no ouvido, às vezes estava andando na rua escutando, né? Aí virava uma esquina, eu visualizava assim alguma coisa e tal. E era uma coisa muito estranha, cara. Depois que eu estava fazendo uma questão, alguma coisa assim, aí eu tinha que resgatar essa informação, eu lembrava de aonde eu estava quando eu ouvi aquilo no meu resumo que eu gravei. Sim. Eu lembro o que eu vi, eu lembro o momento exato, tinha uma fachada assim, eu estava andando no centro, eu andava muito, né, no centro da cidade, ouvindo aqueles resumos malucos, né? Assim, um doido, mas no final das contas dá tudo certo. Exatamente, e é interessante você ter falado isso, porque há vários estudos, né, que comprovam que quando você dá uma aula, né, para alguém, você verbaliza determinados conhecimentos, né, você está aprendendo, assimilando mais, né? E você, de fato, é uma forma mais eficiente quando você ensina, quando você verbaliza, do que necessariamente, às vezes, até quando você escreve, né? Então, tá aí essa questão de ouvir, né? Você grava, ou então você ensina para alguém, e depois ficar ouvindo o que você né, acabou de dizer, é uma forma eficiente de estudo. Já dizia aí um filósofo, que eu não lembro qual é, saber é saber dizer. Né? Se você sabe dizer, é porque você sabe e tem conhecimento daquilo. Você aprende mais ensinando, cara. Exatamente. E aí você pode ensinar para quem? Pô, eu estou estudando, vou ensinar para quem? Vou ensinar para mim mesmo. Exatamente. Olha no espelho e dá uma aula para você. É uma revisão também, né, Marcos? Você nunca mais vai esquecer daquilo, cara. É impressionante. Exatamente. Beleza. Maravilha, então. Esse foi Marcos Silva, nosso especialista de hoje, que compartilhou toda a sua experiência e depois de 16 aprovações em concursos públicos, certamente não poderia ter pessoa melhor aqui no Hora do Concurso, porque a gente não é bagunça, a gente só chama os melhores para compartilhar seu conhecimento aos nossos queridos ouvintes. Muito obrigado, Marcos, por participar do nosso podcast. Beleza, muito obrigado. Você falou 16 aprovações, foram mesmo, tá? Mas também foram 9 reprovações. Eu fiz 25 concursos. E quer saber quando eu aprendi mais? Nas 9 que eu fui reprovado. Pois é, isso aí. A gente geralmente aprende mais nos erros, nos fracassos mesmo, para conseguir depois obter tantas vitórias. Luiz Fernando Caldeira, muito obrigado também pela participação e por dividir esse comando do podcast Hora do Concurso comigo. Eu que agradeço, José, agradeço aos nossos ouvintes pela audiência que está sempre crescendo, agradeço aqui ao Marcos mais uma vez por estar sempre solícito aqui, né, quando a gente precisa dele aí para fazer uma entrevista. Muito obrigado, Marcos. E é isso, José, obrigado a você também e até semana que vem. E não posso deixar de agradecer a você, bravo concurseiro, pela audiência de sempre, seja nas principais plataformas onde o nosso podcast está distribuído ou no canal da Degrau Cultural lá no YouTube, onde nossas gravações estão disponíveis para você ver e ouvir. Então, fiquem todos na paz, voltem sempre e até a próxima. Tchau, tchau. Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!